seja muito bem-vindo ao programa Batom e Bate-Papo Cast. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais do que Deus tem feito através da Vinha Internacional. Sim, em diferentes nações, o Senhor tem aberto portas, levantado líderes e transformado vidas de maneira extraordinária. Você vai ouvir testemunhos, conhecer histórias inspiradoras e perceber como que Deus está expandindo o seu reino por meio do Evangelho. Fique conosco, vamos celebrar juntos tudo aquilo que o Senhor tem realizado. Eu me chamo Imery Cavalcante, sou casada com o pastor Marcos Cavalcante. Temos 2 filhos, a Carol e o Gabriel, casados, e pela graça de Deus eu entrei no hall das vovós, com 2 netinhas. E nós estamos pastoreando ali em Paris, na França. E somos supervisores também de toda a região da França e também da Suíça. E nós chegamos também em Paris no ano de 2012 e já fazem 14 anos que nós estamos lá. Olá, eu sou a pastora Maria Lúcia, esposa do pastor Paulo Alves. Nós lideramos a igreja ali em Boa Vista, Roraima. Sou mãe do Benjamin, meu milagre. E hoje eu estou aqui para falar sobre a Igreja Videira na Venezuela, de como nós implantamos o nosso trabalho lá, que foi de uma forma inusitada, né? Enfim, os principais desafios que nós enfrentamos, eu creio que é bem uma realidade de todas as pessoas que vão, enviados. Primeiro é a cultura e a língua, que é diferente, você tem que se adaptar. Então, desafios é o que não falta para nós num lugar desse. Porém, para nós, o que foi muito desafiador é que nós fomos sozinhos. Então, nós não tínhamos conosco ninguém que conhecia a visão da videira, que conhecia o processo, como funcionava. Então, nós ganhamos muitas pessoas ali, porém, você tinha que ensinar de A a Z. É diferente, eu penso que quando nós ganhamos alguém aqui no Brasil, nós temos uma igreja para enviá-los, para que eles vejam visualmente. E não é o nosso caso lá. Então, a pessoa converte, vem para o nosso meio, mas ela, por mais que nós falamos, ela tem dificuldade de visualizar aquilo que acontece. Então nós tivemos uma graça de Deus. Em 2020 nós viemos com 19 pessoas e 9 deles na conferência, eles eram franceses. Isso nos ajudou muito a entender o que era a Igreja Videira aqui no Brasil, e eles levaram para lá essa visão, essa fome de ser a mesma coisa ali. Então, os desafios, além da língua, além da cultura, foi não ter equipes. Nós não estávamos focados no trabalho espanhol, nós estávamos focados em Roraima, começar o trabalho ali. Afinal de contas, nós tínhamos vindo de Manaus, para iniciar o trabalho na videira em Boa Vista. E no entanto, houve uma imigração do povo venezuelano para Boa Vista. E diante daquela situação, nós vimos uma oportunidade de pregar o evangelho para aquele povo. E é engraçado que meu esposo ele tinha aversão à fala hispana, porque ele não sabia falar espanhol. Então, ele achava muito difícil essa questão de poder evangelizar um povo de fala hispana. E aí o Senhor colocou no coração dele o desejo de iniciar um trabalho com venezuelanos em Boa Vista. Nós fazíamos cultos para eles, pela manhã servíamos sopão, alimentos, e ali nós acolhíamos o povo e também pregávamos o evangelho. E a partir dali nós iniciamos um trabalho em Boa Vista com a igreja hispana. Logo depois, nesse inteirinho, nós conhecemos um casal que era pastor na Venezuela, e eles decidiram caminhar conosco. Vieram para o Brasil, passaram quase 2 anos morando conosco, sendo treinados na visão, e em 2020 eles voltaram para a Venezuela para, de fato, iniciar o trabalho lá. Então, aqui no Brasil, nós temos uma forma uma forma legal de liderar crianças, porém lá na Europa é bem diferente. Primeira coisa é que aqui os pais das crianças são muito liberais, talvez por causa do clima, enfim. Mas na Europa, as crianças ficam muito fechadas, por causa do frio, por causa da cultura deles, Criança tem que dormir cedo, 7h30 no máximo, criança já está dormindo. Então, nós tivemos que readaptar, Quando se
trata de famílias brasileiras, ainda a gente consegue ajustar mais rápido, mas quando se trata de famílias francesas, já é mais complicado. Mas não é impossível. O que eu vejo é que tudo que nós fazemos lá é aplicando os mesmos princípios daqui do Brasil. Porém, somente ajustes, questão de horário, né, de começar mais cedo, terminar mais cedo. Nós não podemos fazer grandes eventos esperando que franceses venham, né? Eles vêm, só que numa medida menor, mas eles estão ali presentes. Então, a questão do ajuste mesmo foi na questão de experimentar aquilo que nós estamos fazendo aqui, mas de uma outra forma lá, ajustando questão mais de horário. Outra coisa que nós tivemos que adaptar também é a questão dos cursos, né? Então, todos os nossos cursos aqui no Brasil, o pessoal vem presencial. Ali, só a Ilha de France, né, o meio da França, ali tem mais de 11 milhões de pessoas. Então, é muita gente, tudo muito distante. Então, as pessoas normalmente demoram 1 hora para ir, 1h30, né, para ir e para voltar do trabalho. Então, são 3 horas do dia que gastam só para se locomoverem. Se você continua fazendo cursos, eventos e tudo sem adaptar uma mudança, você não vai ter ninguém nos seus eventos. Então, a gente coloca as coisas mais cedo, café da manhã, tudo funciona muito bem. E hoje nós estamos ali aplicando todos os princípios que nós aplicamos aqui no Brasil, né, de acordo com os livros da pastora Márcia, com todo o ensinamento, todos os projetos, né, MT28, Samuel, tudo, nós fazemos igual, mas nós fazemos em horários diferentes. Somente o MT28, que ele é feito realmente, né, durante as férias e é feito também no Domingo Kids. E o trabalho com crianças na Venezuela, ele foi muito fácil, eu posso dizer assim, né? É claro que tudo é espiritual, os desafios também são. É claro que debaixo de oração e da direção do Senhor, o Senhor nos deu, além de mulheres que entenderam com muita rapidez, né, essa oportunidade de pregar o Evangelho para as crianças, há uma liberdade muito grande que nós temos de fazer encontros de crianças, de reunir crianças, de fazer células de crianças. Então, iniciamos as células de crianças lá, né? A priori foram 3 de uma vez, depois foi crescendo. Hoje nós já temos mais de 30 células de crianças. E as mulheres abraçaram a causa. A pastora Elina foi transferindo essa visão para elas, transferindo esse encargo, essa paixão. E isso foi algo muito acelerado. Então, nós percebemos que há uma grande liberdade para pregar o Evangelho lá para as crianças. Realizamos encontros de crianças anualmente, realizamos batismos também de juvenis já. Então, assim, capacitações foram feitas, até conferência de mulheres nós já realizamos lá, né? A pastora Elina, claro, que nos representa, já realizou conferências. Então, assim, há uma abertura muito grande da igreja ali naquele país. Daqui a pouco, vamos continuar conhecendo mais histórias e testemunhos do que Deus está fazendo através da Vinha Internacional. Deixa eu te falar, não sai daí não, nós já estamos voltando. Não é possível, sumiu! A gente precisa achar. Vamos, Davi, ajuda! Gente, mas que bagunça é essa? O que vocês estão procurando? A chave! Ela é muito importante! Mas vocês sabiam que existe um tesouro muito maior? Maior? Uma aventura está prestes a começar. Tesouro! E o maior tesouro não é ouro. Você está pronto para encontrar o maior tesouro? Você sente que está fazendo muito, mas vendo poucos frutos? Então, este livro foi escrito para você. Multiplicai revela que a verdadeira multiplicação não acontece apenas pelo esforço humano, mas pelo favor e pela graça de Deus. Você será fortalecido, encorajado e levado a confiar mais na graça de Deus do que na sua própria força. Você deseja fortalecer sua liderança e aprender princípios práticos de multiplicação?
Não? Então, você precisa conhecer o livro Tempo de Multiplicar. Um conteúdo completo com palavras inspirativas, estratégias de liderança e instruções práticas para quem deseja formar equipes fortes e gerar frutos permanentes. Esse é o tempo de Deus para multiplicar. Adquira agora mesmo pelo site amspublicações.com.br. Eu me lembro que quando o pastor Wilson e a pastora Zanilda, eles foram supervisionar a Europa, nós estávamos bem no começo ali. Pelo fato deles estarem ali, nós alugamos um local para que a gente pudesse fazer uma reunião com as poucas pessoas que estavam conosco, eu acho que uma média de 30 irmãos ali, não mais, bem no início. E naquele dia, eu me lembro, né, que ele compartilhou a palavra e tudo, e no final eu pedi para a pastora Zanilda para orar por nós, pelas mulheres, pelo Ministério Kids. Só que naquela época nós não tínhamos nenhuma criança na igreja e nenhuma mulher grávida e nem ninguém que queria ter filhos. Mas eu cria, né, que eu tinha chamado para isso e que Deus ia enviar as crianças. E eu me lembro que naquele momento, no final, nós fomos ali para trás e nós fizemos uma roda com umas 8 mulheres, talvez, porque eu já falava sobre o ministério. Eu fazia treinamento, né, com as irmãs para falar sobre o ministério, para que elas mostravam material, mostravam vídeos daqui de Goiânia, mas nós não tínhamos criança. E naquele momento, enquanto a pastora orava por nós, eu me lembro que eu interrompi, né, no final da oração ali, eu comecei a falar para as irmãs. Falei, irmã, visualiza a sua célula, né? Declara que aquelas crianças, elas serão curadas, né? Elas foram chamadas. Declara ali sobre a sua célula, que essa célula vai crescer, ela vai multiplicar. Deus vai te dar líderes em treinamento para você multiplicar. E naquele momento houve um silêncio total. Então elas estavam de olhos fechados e eu me lembro que elas abriram os olhos, olhando para mim como se nada disso é real. E naquele momento eu tive a oportunidade para dizer para elas que tudo começa com um sonho, uma paixão dentro de nós. Porque se esse ministério, ainda que não fosse visível, não queimasse dentro delas, nós jamais teríamos um ministério exitoso ali em Paris. E ali elas entenderam muitas coisas, né? E nós continuamos orando e logo depois desse momento, né, alguns talvez meses depois, 6, 7 meses, começaram a vir as crianças. Então eu me lembro que muitas vezes eu fiz Domingo Kids com 3 crianças, mas eu decorava a minha sala como se tivesse 100. Eu fazia tudo como se eu tivesse muitas crianças ali. E isso foi algo assim que marcou a minha vida, marcou meu ministério, porque eu permaneci, eu criei que Deus ia mandar. E hoje, glória a Deus, nós temos ali já 58 crianças conosco, né, passando pelo Domingo Kids todos os domingos, com 3 salas diferentes. Isso é muita alegria. Mas eu tenho outro testemunho também para contar que marcou, né, o nosso ministério ali. Em 2015, nós realizamos a primeira conferência a nível Europa, e debaixo da supervisão do pastor Wilson, e onde reunimos todos os supervisores para decidir em qual país iria fazer. E nesse momento nós éramos a menor igreja, nós devíamos ter 45 pessoas no máximo. E o meu esposo falou, eu quero que seja aqui em Paris, a nossa reunião era em Paris. E eu olhei para ele e falei, mas não dá, porque nós não temos pessoas. E dessas 45 pessoas que andavam conosco, somente 6 pessoas vinham da videira. As outras não conheciam nada a respeito do ministério. Conhecia aquilo que a gente falava. E eu me lembro que Deus falou algo muito forte comigo, que eu debatia com meu marido, faz em outro país que já tem estrutura, já tem igreja, já tem prédio, já tem pessoas, né? Por que aqui conosco? E ele, não vai ser aqui. Enfim, tudo aconteceu e nós fizemos a nossa conferência ali em 2015, a primeira conferência a nível Europa. É uma conferência que nós já fizemos outras, né? Todo ano tinha em um país diferente, mas aquela reunião, aquela conferência em 2015 marcou não somente a nossa história, mas marcou a história da Igreja Videira na Europa. Todos os irmãos se lembram de como aconteceu. E eu me lembro que 3 semanas antes da conferência, nós não tínhamos local para receber esses 300 irmãos que vinham de todas as igrejas. E eu chorava e eu falava para o Senhor, Senhor, aonde nós vamos fazer? Já está tudo certo. E os irmãos ligando,
onde vai ser o local, dá o endereço, né, pra gente ir, para alugar o hotel e tudo, e a gente não tinha. Bom, conseguimos o local 3 semanas antes da conferência, muita loucura, e era para 300 pessoas. Eu só sei que 15 dias antes da conferência, nós fomos obrigados a encerrar as inscrições com 600 pessoas naquele lugar. E eu, terminando tudo ali, eu falei, Senhor, é só a graça do Senhor. Porque o que Deus me ensinou foi, eu preciso confiar na palavra do meu marido. E eu perguntei para ele, Deus falou com você? Ele disse, sim, Deus falou. Eu falei, então vamos em frente que vai dar tudo certo. E para a glória de Deus, foi uma conferência que deixou uma grande história, não só para nós, mas para todos. E realizamos essa conferência com 45 pessoas, trabalhando, ajustando, servindo, e foi uma bênção, com muita história. Teve uma ocasião em que estava previsto de acontecer o culto das crianças e estava assim na iminência de a gente perder o prédio, perder o local onde era reunido. Então as irmãs, líderes, juntamente com a pastora, elas decidiram, não, nós vamos fazer o culto das crianças. Então elas levaram as crianças para um determinado lugar, né, ali próximo, e fizeram o culto, Domingo Kids, de acordo com o que precisava ser feito, mas naquela casa, porque não tinha um espaço para fazer. E ali as crianças foram, né, levadas pelas líderes, aconteceu o culto. E assim, o que eu acho engraçado é que nada para, não há nenhuma dificuldade para eles que façam que eles paralisem, sabe? Existe um encargo, uma paixão tão grande que eles sempre têm a solução diante das dificuldades. Olha, eu costumo dizer sempre, né, que o que nos faz permanecer em um lugar que é muito desafiador é a convicção que nós temos daquele nosso chamado. Então, eu penso que muitas pessoas já pensaram em desistir. Eu também já pensei, né? Mas quando você acredita que você foi chamada, você foi escolhido para estar naquele lugar para algo que é Deus quem vai fazer, então aquilo te move, né? Te sustenta. Eu creio que essa convicção é aquilo que mais nos deixa feliz com aquilo que nós estamos fazendo. Então, ali, a cada momento desafiador, nós orávamos, nós enfrentávamos os desafios de uma forma leve, né? Muita lágrima, muito choro, porém, nós estávamos com a certeza de que foi Deus quem nos chamou para aquele lugar. E hoje, quando nós vemos os frutos, nós não duvidamos dessa verdade. Olhando para trás, né, há quase 10 anos atrás, nós vimos um crescimento avassalador, né, dessa obra ali na Venezuela. Nós iniciamos com uma média de 3 células, hoje nós temos mais de 34 células. Hoje temos uma média de 409 crianças e juvenis, né, em células, 11 discipuladoras. Então nós temos uma equipe muito grande, muito boa lá, e nós cremos que nós vamos alcançar o país inteiro. Nesse ano da multiplicação, nós temos recebido essa palavra, né? Porque eu creio que é uma promessa do Senhor para alcançar aquele país tão sedento do Senhor Jesus. Hoje nós temos 5 congregações, né? Nós temos 4 trabalhos e uma microigreja. É um trabalho bem grande, um trabalho com crianças muito bom, é feito através do pastor Pedro e pastora Elina, né, que são os nossos pastores representantes lá, e uma grande equipe, né, de líderes e discipuladores que caminham com eles. E tem sido uma bênção, o crescimento lá tem sido muito grande. E, sabe, diante dos desafios que a gente pode dizer que nós enfrentamos, eu percebi que houveram mais oportunidades do que desafios. Porque o povo, diante de uma necessidade, eles buscam a Deus. E foi o que aconteceu. Então, quando os pastores reúnem, né, fazem evangelismo ali na Venezuela, há uma grande massa de pessoas que desejam ouvir o evangelho, que desejam receber do Senhor. O evangelho da graça na Venezuela tem sido algo muito novo para eles, porque as igrejas na Venezuela, a maioria delas, elas são igrejas muito legalistas. Então, quando você chega com o evangelho da graça, pregando o amor de Deus, as pessoas se abrem, né, passam a perceber o quanto que elas são amadas pelo Senhor, mesmo diante das suas necessidades. Para nós, como eu disse no início, muito desafiador, porque quando nós chegamos em Paris para a abertura da igreja, foi o meu marido, eu e meus 2 filhos jovens, adolescentes.
E tinha uma família de 3 pessoas, né, o casal e uma moça de 15 anos, que conhecia um pouquinho da videira, um pouquinho só. E nós começamos a célula numa casa, né, como todas as igrejas nossas começam assim, e ali nós fomos crescendo até que um dia os próprios irmãos pediram um pastor, né? Nós não éramos pastores ainda, estávamos ali simplesmente fazendo um trabalho que Deus nos chamou a fazer. E tudo começou muito, muito lento, mas cresceu numa proporção. Com 3 anos nós já estávamos estabelecidos em um lugar, mas aluguel de sala, né, somente. Então tira tudo, coloca dentro do carro, no domingo coloca tudo dentro do carro, leva de novo. Era muito divertido, né, mas muito desafiador diante daquilo que nós conhecemos que é uma estrutura de igreja. Depois de alguns anos, né, para a glória de Deus, se a gente olhar o início de tudo e hoje como nós estamos, só graça de Deus, né? Que graças a Deus hoje o Senhor nos deu um local, um prédio alugado, mas um grande prédio, né? Temos a nossa estrutura para os kids, temos também ali uma grande sala que comporta 250 pessoas, né? Temos ali equipes hoje de louvor, de mídia, equipe de kids, temos equipe de tudo. Glória a Deus. E o que eu vejo nisso tudo foi a perseverança que nos fez permanecer naquele lugar, né? Como eu disse, é desafiador, mas quando eu olho para trás e vejo o começo, eu penso que eu creio, né? Que foi uma escola para nós estarmos onde nós estamos hoje. Então, os desafios, quando são encarados com a verdade e as promessas de Deus, ela nos faz permanecer, porque é só assim que nós vemos os resultados. Então, assim, as experiências que nós temos hoje, cada dia que eu entro lá no prédio, eu falo, glória a Deus, né, por estarmos aqui, por termos, né, essa estrutura, os irmãos. Então, eu vejo que esse ano foi uma decisão que eu tive de fazer em cada semestre, em cada estação do ano, fazer um culto para mulheres. E o nosso primeiro culto, nós tivemos 60 mulheres, muitas convidadas, foi um grande mover. Fizemos o de inverno, a semana passada nós fizemos o da primavera, com 72 mulheres, né? E agora em agosto já vamos fazer o do verão e espero ter ali umas 100 mulheres para a glória de Deus. Então, quando eu vejo o que nós não tínhamos no início e o que nós temos hoje, é somente a grande bondade de Deus sobre nós. Não tem outra explicação. Porque ter equipes é maravilhoso, quando elas já são formadas, mas todos nós ali, nós crescemos juntos, né? Então, tudo aquilo que nós recebemos, que nós temos dentro de nós, nós transferimos para aquelas pessoas. E hoje nós somos uma igreja linda, uma igreja feliz, uma igreja aliançada. É maravilhoso saber de onde nós viemos e o que nós somos hoje, para a glória de Deus. Muita alegria. Bom, quero deixar uma mensagem, né, para você que está nos ouvindo nesse dia. Você que às vezes tem algum desafio, alguma dificuldade, né, no seu ministério, no seu chamado, na sua célula, na sua liderança, que você permaneça, acredite que quem chamou você foi o Senhor. E porque foi o Senhor que te chamou, Ele vai te prover de cada detalhe das suas necessidades e não haverá falta de nada, né, no seu chamado, no seu ministério. Depender do Senhor é o melhor caminho. Então persevere, seja convicta que não foi pessoas que te levantou, não foram pessoas que te colocou onde você está, mas que foi o próprio Deus. Ele te escolheu e te posicionou para que você cresça, frutifique, multiplique, né, e que agrade também o coração do Senhor. Tem um versículo que eu amo muito, que fala que se a nossa esperança estiver somente baseado nas coisas desta terra, de nada adianta para nós seremos as pessoas mais infelizes dessa terra. Então coloque seu coração no seu chamado, coloque seu coração naquele que te convidou a participar de uma obra eterna, que tem muito valor. Então não desista, persevere e que você vai de fato frutificar muitíssimo para a glória de Deus. Esse é o propósito do Senhor para você.
Que alegria poder compartilhar com você o que Deus tem feito através da Vinha Internacional. Esses testemunhos fortalecem a nossa fé, ampliam a nossa visão sobre tudo aquilo que o Senhor está fazendo e ainda deseja realizar. Muito obrigado pela sua companhia. Eu espero você na semana que vem e juntos em mais um Batom e Bate-Papo Cast, compartilhando histórias, testemunhos de tudo aquilo que Deus tem feito na nossa família Vinha. Até lá, Deus abençoe.